Boa noite a todos, me chamo Ailana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu resumo intitulado Perfil Clínico Epidemiológico de Pacientes com Lesão por Pressão internados em um hospital do interior da Bahia. Tive como orientadora a professora doutora Kaline Oliveira, como co-orientador o professor doutor Márcio Vasconcelos. Então, a lesão por pressão, se caracteriza por um dano na pele e ou tecidos moles, adquiridas principalmente em locais de proeminência óssea, e pode também estar relacionado ao uso de dispositivos médicos e outros artefatos. Sabe-se que essa pressão constante sobre os locais de proeminência óssea acaba diminuindo o aporte sanguíneo que chega àquele local, levando assim à diminuição da chegada de oxigênio e outros nutrientes, o que vai acabar culminando nas lesões por pressão. Esse desenvolvimento dessas lesões acontece devido à associação de alguns fatores de vida do paciente, né, das condições clínicas que ele apresenta no momento, da patologia de base que ele levou o paciente ao internamento, o que vai, né, acabar atrelado a tudo isso, gerando a lesão por pressão. Então, essa lesão ela vai acabar gerando um retardo no processo de cura, agravo do quadro clínico do paciente ou evolução para o óbito. O estudo ele foi realizado no Hospital Regional do Interior da Bahia e foi descritivo, quantitativo de corte transversal. O período de coleta ocorreu de dezembro de 2023 a abril de 2024. Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos com lesão por pressão graus 2, 3, 4 e não classificado. Esse estudo ele passou pelo Comitê de Ética de Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal da Bahia e foi aprovado pelo mesmo. Com relação à análise de dados, as informações clínico-epidemiológicas elas foram tabuladas e inseridas no programa do Excel 2013 e posteriormente elas foram analisadas pelo programa SPSS. Com relação aos resultados, 41 pacientes eles obedeceram aos critérios de inclusão do estudo, todavia, 3 deles se recusaram a participar do mesmo. Então, a amostra foi composta por 38 pacientes. A tabela 1 ela vai trazer a caracterização descritiva desses pacientes com LPP internados nesse hospital. Então, teve-se que a maioria deles eram do sexo masculino, com 63,2%. Eles se autodeclaravam pretos ou pardos, a maioria deles, com 73,7%. Eles possuem alguma doença vascular, seja diabetes, hipertensão ou alguma outra doença de caráter vascular, com 73,7%. A maioria estava internada há pelo menos 30 dias no hospital, com quase 58%. Do setor de internamento, a maior parte dos pacientes estavam internados na clínica cirúrgica, seguidos da clínica médica. Com relação às vias de alimentação, tem-se que a maioria deles alimentavam-se por outras vias que não a via oral, sendo ela nutrição parenteral, GTT, via enteral, outra via que não a via oral. A maioria deles referiam ter dificuldade de movimentação no leito, com quase 90%. A quantidade de LPPs, tem-se que a maioria deles tinham até 2 LPPs, pelo menos, com 65,8%. Com relação ao tempo de surgimento, metade deles surgiu com até 3 semanas e a outra metade com 4 semanas ou mais. Da escala de Braden, tem-se que a maioria dos pacientes possui um risco alto ou muito alto para desenvolvimento de novas lesões por pressão. Com relação à dor, grande parte desses pacientes, não a maioria, mas grande parte deles se referiam sentir dor no local da lesão. Da conclusão, tem-se que a aplicação da escala de Braden ela deve fazer parte da rotina diária de atividades do enfermeiro, então deve ser aplicada pelo menos uma vez ao dia. Ela é uma ferramenta imprescindível para avaliação e adoção de medidas preventivas contra o surgimento dessas lesões por pressão. E é de suma importância que a equipe multidisciplinar trabalhe de forma integral e conjunta, implementando medidas que minimizem os riscos que favoreçam o desenvolvimento dessas lesões. Então, por meio desse estudo, foi possível a compreensão das necessidades e o perfil do público estudado, que vai favorecer subsídios para a implementação de protocolos que minimizem a incidência e a prevalência dessas lesões por pressão. E aqui foram as referências que eu utilizei no meu estudo, né? Então, é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos.